nós estudamos os evangelhos, nós temos que ter essa clareza, né, para nós não criarmos um outro evangelho que não seja aquele o qual o Senhor Jesus tem nos ensinado. Então, quando nós vemos aqui que os discípulos chegam, no capítulo 18, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Aqui já começamos a notar o quê? Um tipo de comportamento nocivo para a obra de Deus. Porque, como eu falei, não há outro maior nos céus do que o nosso Deus. Amém? E essa não é a única vez que nós vamos ver isso acontecer. Portanto, o ser humano, como nós dizemos ali, né, no Brasil, ele quer estar sempre por cima da carne seca, que também não ajuda. Especialmente quando nós somos cristãos e nós devemos seguir aqui esse mandamento de Cristo. E eu quero que você preste atenção comigo no verso 2. Jesus chamando uma criança, e eu achei isso aqui muito interessante, porque esse comportamento dos discípulos aqui é um comportamento infantil, né? Jesus então chama, portanto, uma criança, e ele diz, colocou no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, ai, então aqui o Senhor começa a revelar mais uma vez o estado espiritual dos discípulos. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus diz, sabe, que se nós estamos de pé, nós devemos ter cuidado para não cairmos. Sabe? E aqui o Senhor Jesus diz para eles: olha, vocês têm que se converter. Vocês têm que parar com essa meninice espiritual, com essa ambição espiritual, querendo fazer do evangelho uma carreira, né, para se tornar os maiorais entre os santos, se tornar os sumos sacerdotes entre a igreja, né? Como hoje já acabaram-se os títulos, né? Hoje em dia ser pastor já não é mais bastante, o camarada tem que ser bispo, depois bispo já não importa, agora tem que ser missionário, né? Missionário já é pouco, tem que ser apóstolo. Então o que nos falta? Papa, né? Daqui a pouco vou começar um papado dentro da igreja. Por causa do quê? Por causa desse comportamento infantil, que já desde a época dos discípulos, o Senhor Jesus já começa, né, dessa maneira aqui, olha: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E nós paramos para pensar o que Jesus quis dizer com isso. Quais são as qualidades de uma criança que nós devemos assimilar na nossa idade já avançada? Meus irmãos, a criança ela é muito honesta e muito íntegra em sua maneira de ser. Se a criança está com fome, ela vai te dizer: eu estou com fome. Se ela está infeliz, ela vai te dizer que ela está muito infeliz, e ela vai ser uma pessoa extremamente honesta. Você pode confiar na honestidade de uma criança. E aqui o Senhor, ele já começa a dizer: olha, vocês, portanto, quem se tornar humilde como esta criança. Aqui fala, portanto, da humildade de uma criança. Esse é o maior no reino dos céus. Na realidade, o Senhor Jesus Cristo estava falando para eles que quem quer ser o maior, ele tem que servir. Nós vemos esse exemplo, por exemplo, ali no Evangelho de João, capítulo, se não me engano, 13,
quando ele lava os pés dos discípulos. Ele lava os pés. Esse trabalho de lavar os pés, meus irmãos, era dos escravos, dos servos, que lavavam os pés dos visitantes que entravam nas casas. Mas o Senhor Jesus fez aquilo para eles poderem ver que há uma necessidade, sabe, de que quem quer ser o maior, ele tem que estar pronto a servir. Ele tem que lavar os pés. E não é um pé bonito. Estamos falando aqui de um pé de 12.000 anos atrás, que andava, sabe, pelo chão, pelas pedras. Não havia manicure nem pedicure naquela época. Imagina um pé assim extremamente horrível. Esse era o pé que Jesus lavou. E é isso que nós devemos fazer como cristãos, nos humilharmos, porque aquele que se humilhar como uma criança, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como essa, a mim me recebe. Portanto, aqui é onde nós, como ministério, nos baseamos, e você vê uma importância muito grande que nós damos para a criança. Porque a criança, ela é essencial para o corpo de Cristo. A criança, ela é o ser humano mais importante em comunidades cristãs. A criança, ela é o ser humano mais importante em qualquer comunidade e sociedade, porque a criança, ela precisa de ser protegida, sabe, meus irmãos, com unhas e dentes. Nós temos que proteger as nossas crianças, guardá-las, ensiná-las, livrá-las do mal. E assim o Senhor diz aqui, olha, sabe, quem receber, aqui receber é no sentido de servir, de cuidar, sabe, de nutrir. Em meu nome, uma criança tal como essa, a mim me recebe. Temos que valorizar as nossas crianças. As crianças, elas têm um valor extremo. E é por isso que nós temos que ler os evangelhos sem pressa, sem atropelar os versículos. Cada versículo que nós lemos tem a mesma importância. Eles são igualmente importantes porque eles trazem uma mensagem muito forte ao coração. Devemos cuidar desses. Vamos continuar um pouco mais aqui. Mas qualquer que fizer tropeçar. Esse verbo aqui, se eu não me engano, esse verbo tropeçar é o mesmo verbo escandalizar, que quer dizer ensinar a criança a pecar. Qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Portanto, aqui, meus irmãos, muito cuidado. E vamos passar um bom tempo meditando sobre esse versículo 6. Porque um dos mandamentos principais na lei do Senhor, se eu não me engano, ali em Deuteronômio capítulo 6, onde diz: e ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos as palavras deste livro. O salmista Davi diz: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vemos aqui a importância de ensinar a palavra de Deus às crianças. Em contrapartida, muitos aqui agora recebem essa admoestação: mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, ai do mundo por causa dos escândalos,
Ai do mundo por causa dos pecados. Preste bem atenção. Tropeçar aqui é errar o alvo, é escandalizar. Tropeços aqui são escândalos. Escandalizar, que é o verbo no grego usado aqui. É inevitável que venham os escândalos. E aqui o escândalo, meu amado, não é essa tradução errada. Ah, não podemos falar do pecado porque isso vai trazer um escândalo para a igreja. Não. Escândalo aqui é a pessoa que comete pecado, ele escandaliza o corpo de Cristo, ele é a fonte do escândalo, ele é o pecado, ele se fez pecado, assim como Jesus Cristo se entregou para nos salvar dos pecados. Muitas pessoas se entregam para o pecado e aquele pecado se torna uma realidade, e isso, portanto, vem e se torna de exemplo. Esse comportamento pecaminoso se torna um exemplo para os pequeninos que creem nele. Ai do mundo! Melhor fosse que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venha. Mas ai do homem por quem o tropeço vier. Cuidado, meu amado ouvinte, você que está aí em casa me ouvindo, muito cuidado. Sabe, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos um exemplo na Bíblia que mais tarde o Senhor Jesus ele menciona ali em Apocalipse. Nós temos um profeta na Bíblia que em capacidade, ele tinha muito mais capacidade. Dois profetas. Um era Moisés, um homem de língua presa, escolhido por Deus, e um outro fulano chamado Balaão. Lá em Números capítulo, se eu não me engano, de 22 até o 24, nós vemos a história de Balaão, né? Aonde Balaão, ele foi escolhido, ele era um profeta. Não era um profeta falso, ele era um profeta. Deus falou com Balaão, Deus profetizou através de Balaão, sabe? Mesmo que Balaão fosse contratado como mercenário para proferir profecias mais contra o povo, nós vemos que Deus não permitiu que ele pronunciasse uma palavra de tropeço, uma palavra de maldição. Muito pelo contrário, nós vemos que da boca de Balaão só saiu bênção para o povo de Deus. Só que Balaão, como mercenário, nós vemos ali no capítulo, se eu não me engano, 25, o povo se prostitui com aquelas mulheres ali, prostitutas, e o povo ele se torna amaldiçoado por causa que ao povo foi ensinado a pecar. Preste bem atenção para isso. E um pouco mais adiante, nós vemos ali, se não me engano, em Números capítulo 31, verso 16, a palavra de Deus nos revela que o autor dessa tentação foi Balaão, porque Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Então ele sabia que para o povo ser maldição, o povo tinha que pecar. Então ele ensina Balaque como incitar o povo ao pecado. Nós vemos aqui: eis que estas foram que por conselho de Balaão fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve grande praga entre a congregação. E vemos aqui estes que entram pelo caminho de Balaão, como a palavra de Deus nos diz. Esses que entram pelo caminho de Balaão. Qual é o caminho de Balaão? O caminho de Balaão é o seguinte, sabe?
Eu quero pecar, mas para que eu me sinta em paz com o meu pecado, eu tenho que ensinar todo mundo a pecar junto comigo. Você está entendendo? Esse é o caminho de Balaão. Justificação do pecado é que não, agora somos todos nós pecadores. E assim então eles criam evangelhos que acomodam o pecado dentro de seus padrões de homens. Esses são os que entram pelo caminho de Balaão. Eles, quando entram por esse caminho, eles se tornam filhos da desobediência e a ira de Deus cai sobre eles. Mas o problema é que há falsos mestres. Há mestres balamitas que ensinam o povo a pecar, que ensinam o povo a cair em pecado, como nós vemos aqui na palavra de Deus. E é isso que Jesus, já desde essa época aqui, ele já falava para os seus discípulos: olha, discípulos, vocês têm que se converter. Vão se converter. Não entrem por esse caminho de querer ser o maior no reino dos céus, querer ser o maior no coral de jovens, querer ser o maior no, no coral dos homens, querer ser o maior e o melhor nisso, porque esse caminho é um caminho que ele não acaba bem. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, para Deus, nós somos crianças. No Salmo 131, diz assim: ó Senhor, o meu coração para ti é como uma criança desmamada. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. É o que o salmista diz. Nós devemos nos humilhar perante o Senhor, porque de modo algum vamos entrar aonde? No reino dos céus, se nós não formos como crianças. Vamos sair do caminho de Balaão, vamos sair desse caminho de ira, vamos sair desse comportamento mercenário entre as igrejas, entre os evangelhos, criando um evangelho falso, ensinando o povo a ser maldição só para que possamos justificar. Eu acho isso uma coisa muito interessante ao longo dos anos, na década de 40, na década de 50, 60, era pecado ter rádio em casa. E foi pecado até a igreja comprar a primeira rádio. Aí não, pode ter rádio. Aí apareceu a televisão. Televisão é pecado. Pecado televisão. Foi pecado até a igreja comprar a primeira emissora de televisão. Aí então, a internet é pecado. Foi pecado até a igreja começar a usar a internet. Então eu quero dizer para você que rádio não é pecado, televisão não é pecado, internet não é pecado. Mas sim, o rádio pode ser usado para o pecado, a televisão pode ser usada para o pecado, a internet pode ser usada para pecar. E aonde está o pecado? O pecado está dentro do coração do homem. Preste bem atenção para isso, meus irmãos. Não vamos criar uma lei que não existe, mas vamos viver um evangelho na liberdade, porque olha o que a palavra de Deus diz aqui. Vamos tomar cuidado desses pequenininhos, dessas criancinhas como estas que recebem a Ele. Vamos cuidar, e ensinar aos novos convertidos que são crianças na fé. Vamos ensinar a palavra para que eles não tropecem, E sim, é inevitável que venham os tropeços. É inevitável que venham. Mas ai do homem por onde vier o tropeço. Mas ai do homem por quem o tropeço vier, por quem o pecado vem. E esse pecado, ele quer se instalar dentro
do corpo da igreja. Ele quer se instalar dentro das nossas comunidades. E é por isso que nós oramos. Nós oramos contra o pecado. Oramos contra as tentações. Todos os dias nós devemos orar pedindo a Deus: ó Senhor, livra-nos da tentação e do mal. Livra-nos da tentação e do mal. Porque tem muitos mestres como Balaão que se vendem para um Balaque por causa do ouro e da prata. Tivemos um outro que foi servo, se eu não me engano, de Eliseu. Eliseu tratou aquele homem Naamã com tanto cuidado, tratou ele, o homem foi curado. Naamã perguntou: quanto é que eu te devo? Nada, vai em paz. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não se compra, a bênção de Deus não está à venda. Mas aí um fulano lá, esperto, esses espertos do evangelho, sabe, né? Chegou assim e disse: não, poxa, esse meu senhor Eliseu, quer dizer, não, ele não está certo, eu vou atrás. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber alguma coisa. E você vê que aqui ele usa o nome de Deus, sabe? Esses mercenários usam o nome de Deus. Foi, pois, Geazi, alcançou Naamã, né? Vendo que corria, respondeu: como é que é, rapaz? Está tudo bem? E, sabe, o meu senhor me enviou. Mentiroso, porque já começou mentindo. Esses mercenários da fé, eles usam da mentira. Eles, sabe, pregam, esses que pregam aí com fundo musical, porque já perderam a unção. A palavra de Deus já não trabalha mais neles. Tem que incitar o povo, tem que mentir, tem que inventar testemunho que não existe. Me enviou para dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos, filho do profeta. Vamos ajudar, sabe? Vamos ajudar esses mancebos, filho de profeta, sabe? Vamos ajudar a missão. Tudo falso, sabe? Falsos profetas, falsos missionários, homens que levantam recursos para o seu próprio bolso e não investem na obra. Mentirosos. Olha aí o poder da mentira. Ensinando a pecar. Aquele ímpio saiu dali curado, sabendo que, poxa, esse homem de Deus não levou 1 centavo para mim. Isso é homem de Deus. Agora o testemunho de Eliseu foi lançado por terra, porque tá vendo? Esses aí cobraram. Uma nação inteira, a nação de Naamã inteira podia ouvir esse testemunho de Eliseu. Podiam se converter, porque Deus cura, Deus salva, Deus liberta, e Deus não precisa de prestação para fazer isso. E esses mercenários como Geazi, que estão no meio do povo, se aproveitando da grandeza e da bondade de Deus, inventa uma história. E disse: Naamã, vai, jovem, tá aqui, olha. Leva 2 talentos de prata, leva muda de roupa. Aí chegou lá esse sacripanta do Geazi, né? Filho da mãe dele. E Eliseu pergunta, né? Então, de onde vens, Geazi? E essa pergunta vai estar lá no céu quando você chegar lá. De onde é que você vem aí, ô missionário? De onde é que você vem aí, ô seu mercenário? Teu servo não foi a lugar nenhum. Mentiroso. Filho da mentira. Que o pai da mentira é o diabo. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro?
e recebestes prata, roupa, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Preste atenção, lepra aqui é um sinal de pecado. Toda a geração dele foi amaldiçoada. Eu quero dizer para você aqui que está me ouvindo, cuidado, não se torne um mercenário cristão. Não entre pelos caminhos de Balaão. Não entre pelos caminhos da mentira. Você não precisa mentir, porque Deus é grande, Ele defende o seu evangelho, Ele cura quem quer, salva quem quer e batiza quem quer. Mas muitas pessoas, mercenários espirituais, que andam por aí com fundo musical, sabe como Paulo fala ali no capítulo 3, não foi de 1 Coríntios, não foi com palavras persuasivas, mas foi com o poder do Espírito Santo. É isso que falta na vida deles, eles perderam a unção. E agora tem que andar assim, né? Nessa falsidade. É inevitável, sabe, meus irmãos? É inevitável. Ai do mundo por causa dos tropeços. É inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Isso é uma advertência. Você que quer seguir os passos de Cristo, saiba, portanto, que é melhor você procurar a conversão, se converta, seja como uma criança, seja honesto, seja verdadeiro, pregue a palavra como a palavra é e não entre pelos caminhos de Balaão, esse mercenário evangélico, profeta mercenário. Tinha a mesma capacidade de Moisés, talvez até mais do que Moisés. Porque as coisas que Deus fez através de Balaão, você vê a facilidade, a capacidade com que Deus se comunicava com Balaão. Mas um se entregou para as riquezas deste mundo, se vendeu para um rei falso, ensinou o povo a ser amaldiçoado, e o outro foi fiel até a morte. Qual o caminho que você vai escolher? Pense nisso agora. Amém? Vamos estar encerrando agora. Eu quero estar orando por você que está doente. Eu tive conversando com os irmãos que já se recuperaram, sabe? E eles disseram, poxa, pastor, nós realmente pensávamos que nós íamos morrer com essa doença, mas nós estamos aqui, estamos bem. Eu quero agradeceram pelas vossas orações. Muitas famílias têm mandado mensagens agradecendo. E eu quero dizer que você continuar orando, e você que está doente aí na sua cama, no seu quarto, na sua sala, onde você estiver, feche os seus olhos agora, vamos estar orando por você. Pai Santo que estás nos céus, nós apresentamos para ti este homem, esta mulher que ainda estão enfermos, ainda estão sofrendo com este vírus maligno. Pai Santo, nós chegamos em tua presença, ó Pai. Senhor Deus, nos humilhamos perante ti, clamando, ó Deus eterno, se for da tua vontade que eles sejam curados, que eles sejam curados agora, Senhor Deus, pelo poder do nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, a quem nós clamamos nesta hora. Pai, nós pedimos a cura, pedimos, Senhor Deus, que eles sejam restaurados, pedimos que eles saiam desse leito, Senhor Deus, de enfermidade, que sejam agora erguidos, eu te peço, ó Senhor, salva-os, restaura a saúde, Pai. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Vão em paz, estejam conosco. Daqui a pouco vamos estar postando este vídeo no YouTube e no Instagram. Que Deus vos abençoe. Amém.